Coração Peludo. Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso podcast, o nosso Coração Peludo. Vamos falar de relacionamento? Vamos? E claro, né? Não estamos sozinhos nessa, não, porque temos a companhia dela, a psicóloga Pamela Magalhães, que está aqui para nos ajudar a tratar desses assuntos do coração. Tudo bom, Pamela? Oi, querida, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com todos vocês e trazendo temas que são tão gostosos de falar e tão importantes, né, para as pessoas escutarem e aplicarem aí nas suas vidas. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, vamos nos apresentar. Estamos semanalmente aqui com esse podcast, o Coração Peludo, que já está em sua 4ª temporada. Olha que beleza, se você chegou hoje, você tem uma maratona e tanto aí pela frente, desde os nossos primeiros episódios, até chegar no beat, assim, tudo que a gente já falou e já tratou aqui nesse podcast. E você é parte ativa, não é só ouvir, não é só ficar aí nessa conversa imaginária. A gente quer conversar com você na vida real e você pode participar com perguntas da nossa gravação. A gente está gravando agora já na companhia de um monte de gente que está conversando com a gente em youtube.com/As Dicas de Vida. Então, toda terça-feira, às 17 horas, eu e Pamela estamos lá numa live que depois resulta nesse podcast que vocês ouvem aqui em todas as plataformas. Aí você me diz, puxa, esse horário não é tão bom para mim. Então, amor, vai lá no Instagram e manda uma DM. Conta a sua história, seu tema, sua dúvida, para a gente poder trazer aqui para o podcast. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP, Pamela acompanhada de 1 milhão, acho que já é 1.100.000 pessoas. Meu, é muita gente, Pamela, que loucura. É muito bom. Feliz, né, Paulinha, daquilo que eu falo reverberar de um jeito positivo nas pessoas, né? Tudo que a gente quer. Fico contente, sinto conteúdo ali com bastante engajamento. Tô lá no Instagram, @PSPamela, PSPamela, se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, fazer parte das live terapias, toda segunda-feira, 19h30, horário de Brasília, pra gente falar de temas que são os mais votados pelas pessoas que querem participar da live terapia. É bem democrático o negócio lá. E olha, se você ainda quer formalizar a sua comunicação com a gente, abrimos um e-mail para receber a sua história. coracãopeludopodcast@gmail.com. Escreve pra gente em coracãopeludopodcast@gmail.com. Feitas as introduções para você que é novato, agora vamos mergulhar no tema dessa semana, porque vamos falar das 5 feridas emocionais. Coisa que eu nem sabia que a gente tinha, Pamela. Nem sei, será que todo mundo tem essas feridas? Quais são essas feridas? O que é que a gente faz para curar? Precisa curar? Não precisa curar? Muitas dúvidas a respeito desse tema, que a Pamela inclusive trouxe numa live dela, despertou muita curiosidade ali de quem a acompanha. Ela achou interessante de trazer para cá, né, Pam? Eu achei. São várias feridas que nós temos durante aí o decorrer da nossa caminhada, da nossa trajetória, e principalmente nas fases de desenvolvimento, quando a gente vai compreendendo a que viemos, né? O que estamos fazendo aqui, quem somos nós e os nossos cuidadores, os nossos pais, as pessoas que estão responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Elas têm uma influência gigante, né, naquilo que elas validam, naquilo que elas reforçam, nas influências, no impacto. Então, tudo isso e as experiências também que a gente vai tendo ali em outros lugares também, né, às vezes na escola, às vezes uma experiência com algum outro familiar ali próximo. Tudo isso faz com que a gente possa internalizar algumas feridas, que eu vou chamar de machucados, que são assim mais intensos do que outros, né? Eu acho que feridinhas nós temos dessas 5 que eu vou dizer aqui, baseadas no livro da Lise Bourbeau, uma filósofa incrível, que ela traz esse conteúdo de uma maneira brilhante. Fica aí a dica do livro, né, da Lise Bourbeau, quem achar que vale a pena e que gosta de ler, como eu, com a Paulinha, para você se aprofundar mais, porque eu vou trazer baseado nela, mas claro, vou trazer um pouco a minha interpretação.
né? Como eu entendo que isso reverbera na nossa vida e como para mim faz sentido considerarmos essas 5 feridas. Entendo que todos nós acho que já passamos, já visitamos muitas dessas feridas das 5, mas o que eu dizia é que normalmente uma delas é a mais profunda. Uma delas é aquela que foi uma feridinha que não cicatrizou muito bem, sabe? Uma feridinha que continua dando aquela latejada na gente. Então, espera. Você vai ter que nos apresentar 5 primeiro, né? Para cada um já poder sentir o primeiro contato também com essas tais feridas. Então, vamos lá. São 5, né, Pamela? São 5 feridas. Eu quero até propor, né, uma atividade aqui, coisa que a gente nunca faz no podcast, mas eu acho legal. Para você que está nos escutando, para você que está nos vendo agora, eu acho que valeria a pena você pensar sobre essas 5 feridas que eu vou trazer aqui. Quais delas, quando eu digo, você fala, tô achando que é essa que me atrapalha bastante na minha vida, tô achando que é essa que ainda me dói muito. Tá? Então eu vou contar aqui para vocês quais são as 5 feridas emocionais segundo o conteúdo da obra de Lise Bourbeau, tá? Ela traz a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da injustiça e da traição, tá? Vou repetir de novo para você ver qual delas você fala, tô achando que é essa, mas eu vou explicar um pouquinho depois. Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da humilhação, ferida da injustiça e ferida da traição. Olha, não sei se vocês que estão ouvindo já acendeu uma luzinha amarela, assim, quando a Pamela falou uma dessas palavras. Não sei, pra mim a que mais grita é abandono, olha que loucura. Mas é a que mais grita pra mim, assim. Meus pais são separados. E o meu pai, ele se afastou muito da gente, assim, na separação. Acho que ele misturou muito enfim, não sei quais são as razões dele. Pra mim, ele misturou muito as bolas entre separar da minha mãe e da gente, abriu mão de muitas coisas que eu acho que eram funções dele. Então, eu sei que eu tenho esse lado, assim, dessa ausência, né? Aí, na vida, acho que a gente vai, sei lá, se espelhando em outras figuras masculinas, é o avô, é outras pessoas que vão entrando nesse jogo, mas... é a palavra que pra mim mais brilha, assim. Como que a gente faz, Pamela, pra saber qual que é a nossa ferida? Teve a vez que eu falei? Foi uma coisa que bateu pra mim primeiro? Ou como então, é que a gente identifica? É tão fácil assim? Ou eu posso, enfim, tá misturando? Ou tem uma outra que eu não tô pensando? Não sei. Na verdade, quando você imagina que possa ser essa ferida, já que você trouxe o seu caso para ilustrar aqui... Pode usar o meu caso. E como a gente faz tudo aqui no repente, né, Paulinha? Eu acho assim... claro que você viveu uma dor do abandono, né? Que foi a forma como você sentiu e você bem destacou que talvez para ele não tenha tido essa intenção. Talvez ele tenha ficado confuso, é um ser humano, não conseguiu administrar, tá perto de vocês, talvez fosse ficar próximo dessa relação que ele não estava conseguindo saber que lugar colocar, então acaba lidando de uma maneira às vezes torta, né? Às vezes enviesada. Pode ser que você tenha vivido essa sensação do abandono, mas com o tempo você possa ter ressignificado essa ferida. Ou seja, você conseguiu compreender melhor, você conseguiu fazer um resgate importante, não necessariamente com a pessoa, tá? Não com a pessoa diretamente, mas às vezes com você mesmo, né? Começar a entender melhor experiências que a gente viva, né? Algumas experiências fazem até a própria maternidade que você vive, talvez faça você olhar as coisas de uma outra maneira, entrar em contato com fragilidades, com vulnerabilidades, e você pode, de repente, no meio do caminho, curar esta ferida, né? O que eu quero dizer que não quer dizer que, o que eu quero dizer que não significa que um trauma que a gente tem lá atrás, ele reverbera eternamente. Então minha ferida, então fui abandonado ali, sentida, então eu sou abandonado para sempre e essa ferida prevalece. Não, eu posso ter tido uma experiência difícil, ruim, complicada, mas com o tempo eu posso ter elaborado isso dentro de mim, eu posso ter ressignificado muita coisa, tá? Então só pra gente colocar que não é uma lei, né? Não é que, bom, é assim e com certeza não é porque a gente se identifica, assim isso. Como eu me identifiquei aqui de primeira com a palavra, que não quer dizer que eu não aprendi a lidar com isso ou encontrei um caminho saudável de conviver
com essa ferida do passado, porque a Pamela já estava trazendo aqui pra gente, né? São coisas que aconteceram com a gente quando a gente estava nessa formação, que tem um pouco a ver também da nossa relação com quem cuidou da gente, né? Pessoas que eram importantes nesse momento de crescimento. Então, será que a gente pode dizer que todo mundo tem feridas emocionais? Todo mundo tem feridas emocionais, todo mundo teve ali na fase de desenvolvimento, né? Eu até, talvez a gente possa considerar algumas pessoas que digam, não tive ferida nenhuma, foi incrível, foi maravilhoso, tal. Eu acho difícil, eu acho que o ser humano é falho, né? E com certeza ali a gente passa por umas escorregadas que fazem com que a gente tenha mais fragilidade em alguns setores da nossa vida, né? Em algumas percepções e recursos emocionais. O que pode acontecer é eu não ter uma ferida tão profunda, entende? Uma ferida que me traga tanto prejuízo na minha vida. Mas na maioria das vezes a gente tem aí o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente tem aí a nossa feridinha a gente não fala do órgão de choque, então a gente pode chamar da feridinha de choque, que é um marco importante aí, né, da nossa história, que muitas vezes faz com que na nossa vida aí, no nosso cotidiano, algumas situações aconteçam e a gente perceba essas situações com os olhos daquela criança, né? Quantas vezes nós temos uma leitura de uma determinada situação completamente com a ótica da criança que nós somos um dia, né? E às vezes no momento do calor ali da emoção, a gente nem consegue perceber, mas depois que passa um pouco, você fala, nossa, né? Como eu me alterei, né? Como de repente eu agi de uma forma, acho que não precisava tanto, né? Às vezes quando a gente tem um pouco mais de maturidade emocional, a gente consegue ter essa ponderação. E isso acontece porque todos nós fomos uma criança em algum momento e nós tivemos as nossas desilusões, né? As nossas frustrações, as nossas faltas. Então, caso não tenham sido tão bem ressignificadas, pode ser que no momento atual a gente encare com essa obstrução no caminho, né? A gente perceba repetições, a gente perceba algumas situações recorrentes, né? Acontecendo novamente, que nem tá aqui, situações muito parecidas, né? Então, poxa vida, porque toda vez eu me sinto rejeitada nas relações, né? Porque eu tenho tanto medo de começar uma relação e a pessoa me trair ou a pessoa não gostar de mim? Por que eu tenho tanto medo de ser abandonado? Por que eu tenho tanta dependência nas minhas relações, né? Porque eu coloco tanto no outro uma responsabilidade que precisaria ser minha. Por que será que eu agrado a todos e por que eu me preocupo tanto com as outras pessoas e esqueço de olhar para mim, de me colocar em primeiro lugar? Então, essas características de posicionamento, por que será que eu sempre relaciono com alguém que me sacaneia? Por que será que eu sempre me relaciono com alguém que no final me decepciona? Por que será que eu não consigo gostar de quem gosta de mim? Então são questões que a gente pode trazer e que, se nós olharmos as feridas emocionais que nós tenhamos, a gente pode encontrar boas respostas. E a ideia de olhar essas feridas, né, para quem fala, mas por que vocês estão falando disso? Só para olhar para minha ferida e eu ficar, meu Deus, estou cheio de ferida e agora? Na verdade é para a gente entender que eu sempre posso reconhecer as minhas feridas, me conscientizar sobre que ferida é essa que está me atrapalhando tanto e que está perturbando tanto a minha paz, né, que eu tanto busco, para que eu consiga curar esta ferida, né? A criança não conseguia, mas a adulta aqui, o adulto, pode sim, né? E tem uma capacidade imensa aí de curar, de sarar a ferida. Olha, vou trazer um assunto pop aqui para o meio, né? Você que nunca ouviu o podcast, eu também apresento o Morning Show na Jovem Pan e muitas vezes a gente, enfim, trata aí do universo pop, além do universo do Hard News. E muito a gente falou a respeito de um documentário que fala a respeito da Carol Conká, que foi uma participante do Big Brother, que teve muita rejeição, teve uma relação ali com um dos participantes que foi o Lucas Penteado, uma relação muito complicada, né, onde ela personificou ali uma figura muito opressora, muito malvada mesmo. E aí, nesse documentário, que é depois que ela saiu do Big Brother e foi analisar as coisas que aconteceram, ela fala a respeito de um lugar da infância dela em que ela tinha um pai alcoólatra. E ela diz que dentro da casa,
o Lucas, que claramente tinha ali um problema com álcool, depois ele até admitiu isso, né? A produção falou um pouco sobre isso. Não se aprofundou, mas parece que ele tinha mesmo um lance de beber e ficar muito alterado, que quando ela via aquilo, ela voltava para aquela figura do pai alcoólatra. Isso pegou para ela só foi perceber agora que ela saiu, está fazendo análise, enfim, está passando por uma série de coisas aí, né, perdeu seguidores na carreira, enfim, como que ela vai se reinventar, só que ela fala sobre isso no documentário. Sem entrar no mérito de se é verdade, se não é verdade, se ela mentiu, se ela não mente, isso não vem ao caso, mas pode acontecer isso, Pamela, porque me pareceu muito o que você está dizendo, né, você teve uma experiência quando você era criança, você continua a viver e tal, e de repente você se vê diante de uma situação que te remete àquilo que você viveu antes. E aí você começa a agir, enfim, de uma forma em relação ao que você viveu antes, e não em relação só ao que está acontecendo ali no momento. Isso pode acontecer? Quando eu tenho feridas emocionais que não foram curadas, que não foram ressignificadas, eu tendo a me atrair por cenários e situações que se assemelhem à dinâmica sistêmica que havia. Então, pegando, por exemplo, esse caso, né, vamos pensar que houve ali uma interação com esse pai alcoolista lá no passado e que trouxe muita dor, muito sofrimento, e que ela entendeu em algum momento que a causa muito da desarmonia da família e dos problemas da família vinha deste pai, né? Vamos imaginar que ela criou isso. Aí a gente traz um outro conceito, que é a configuração de crenças internalizadas que nós tenhamos, né? Então eu posso entender, por exemplo, aqui dentro de mim, que uma pessoa que beba, ela causa conflito. A pessoa que bebe, ela não é legal e ela causa conflito. Vamos pensar que isso seja uma crença que eu tenho internalizada de acordo com o que eu vivenciei, né? Me lembrou até, um parênteses, lembrei de um caso de um menino que eu atendi uma época, terapia de família, e ele tinha 12 anos e quando ele era mais novo, o pai bebia e brigava muito em casa, gritava e tal. Toda vez que ele estava numa situação qualquer, festa, qualquer coisa, e alguém pegava uma bebida na mão, ele tinha um pânico. Né? Ele tinha pânico, ele começava a chorar, só que ele não entendia muito bem como acontecia, não era claro, mas era nítido que ele tem uma ferida, né? E essa ferida faz com que ele associe que aquilo, alguma coisa negativa vai acontecer, né? Então, no caso dele, ele tinha uma ferida gigante ali, penso que era uma mistura de rejeição, se a gente pensar no conceito que a gente vai trazer da Lise Bourbeau, acho que é uma ferida de rejeição, uma ferida de humilhação. Então toda vez que o cara pegava, uma pessoa pegava uma bebida, ele ficava panicado ali, né? Ficava desesperado. Então, sim, acho que tem uma associação de acordo com as crenças que nós internalizamos com a experiência que nós tivemos, e isso pode reverberar na nossa vida. Então, de repente, eu estou numa determinada situação, eu tenho uma oportunidade, ou uma situação completamente fora ali, né, do que aconteceu na minha história, eu projeto a minha história ali, as minhas crenças, elas vêm à toda, e eu posso agir muito mais fiel à história que aconteceu do que realmente exista, né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida de traição, né? Então ela viveu ali no decorrer da vida dela uma situação em que ela sentiu que ela foi traída por esse pai, ou o pai traiu a mãe demais, e ela via essa traição, ela era muito ligada à mãe, um exemplo, muito ligada à mãe, e aí ela tem essa ferida de traição até herdada, né? Até por osmose ali dessa mãe. E aí quando ela tem uma relação, todas as relações que ela tem, ou as relações que ela se envolve mais, seja de amizade inclusive, ou seja, uma relação amorosa, ela tem uma necessidade de controle absurda, né? Ela tem uma necessidade de controle, ela fica destrutiva, ela sobrecarrega a relação. E por que essa pessoa faz isso? Ela faz isso porque ela não quer se relacionar? Ela faz isso porque ela não gosta da pessoa? Não, ela tem uma ferida, ela tem uma internalização de uma experiência em função dessa ferida gigante, e aí os recursos que habilitariam para ela acreditar no quão promissora pode ser a relação que ela tem agora, ela não consegue, não tem estabilidade. Por quê? Porque está sangrando. Imagina quando você machuca e sangra. Você quer que pare de sangrar, né? Porque você não quer sujar sua roupa, porque você quer fazer suas coisas, você quer seguir sua vida, e o sangue não para. É mais ou menos isso que acontece de uma maneira invisível com quem tem uma ferida,
né? Tá sangrando, e esse sangue ele atrapalha, ele vai invadindo todos os recursos que a gente tenha. Então, para quem está escutando e pensando, né, a principal reflexão é: qual será a ferida que tenho que na minha vida eu percebo algumas situações recorrentes e me percebo em lugares, em mesmos lugares que me incomodam e que atrapalham a fluidez da jornada da minha vida. Olha, eu vou tentar aqui nos comentários trazer, né, como as pessoas estão percebendo isso aqui junto na reflexão durante a gravação aqui do podcast. Ó, o Wellington Pérez está acompanhando a gente aqui e ele diz assim, ó: percebo muito em mim a ferida da rejeição. Meus pais estavam mais preocupados em brigar do que me cuidar. Percebi que eu mesmo começo a me rejeitar e me colocar em lugares de rejeição clara. Aí eu acho que a Pamela pode mergulhar aqui nessa ferida para a gente trazer um pouquinho de cada uma, que seria então a do Wellington, a ferida da rejeição, Pamela. Na verdade, a ferida da rejeição, se a gente seguir um pouco o pensamento da Lise Bourbeau, ela traz que para cada ferida nós usamos uma máscara, é o termo que ela usa, né? O que é essa máscara? Essa máscara é uma forma da gente conseguir se colocar, né? Pra gente conseguir, talvez, atuar ali nossa persona, para que a gente consiga conviver, para que a gente consiga tocar a vida e tal. E que atrás dessa máscara fica a nossa ferida. E essa máscara, ela serviria para quê? Ela serviria para nos proteger. Ela serviria de recurso, através do nosso mecanismo de defesa, para que a gente consiga se posicionar no mundo a evitar que essa ferida seja de alguma forma piorada ou que ela seja repetida. E o que ela traz é que, curiosamente, as máscaras que a gente usa muitas vezes acaba nos atraindo mais ainda, né? A repetição dessa situação e, obviamente, fere mais a nossa ferida. Então, por exemplo, na rejeição, a Lise traz a máscara escapista, que ela fala da fuga. Ela fala que em algum momento nós nos sentimos muito rejeitados no passado, né? E aí cada um tem a sua experiência que envolve a rejeição, né? Ele trouxe aqui sobre a situação dos pais estarem mais ali no momento deles, olhando para eles, das questões deles e não olhando para ele, a necessidade do amparo, a necessidade do cuidado, da preservação. Então você imagina essa sensação que eu falo que é um pouco da rejeição e um pouco do abandono também, né, da não validação. E segundo a Lise, a gente entenderia que essa máscara do escapista é fugir de situações, e essa fuga pode acontecer de várias maneiras, pode acontecer do boicote, da autossabotagem, pode acontecer como pode acontecer através de escolhas de relações que não sejam tão promissoras, justamente porque quando a gente não tem nada a perder, a gente não perde nada, mas quando a gente tem muito a perder, a gente perde muito. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma ferida de rejeição, eu escolho parceiros que são mais conflituosos, que são mais difíceis, que são mais atrapalhados, que são mais problemáticos, porque por mais que eu lute por eles, chore, sofra e tal, aqui dentro de mim, né, atrás da minha máscara, tá alguém que sabe que não está perdendo muito. Tá alguém que sabe que, na verdade, aquilo é muito aquém do que realmente poderia ferir a mais, né? Esse é o pensamento. Por isso as escolhas de relacionamentos tão conturbados e tão complicados e obscuros. E quando a gente percebe essa ferida, a gente começa a incorporar o nosso merecimento, entender o nosso valor, o nosso tamanho, porque é quando a gente não busca mais ser aceito pelos nossos pais ou pelos cuidadores, mas sim por nós mesmos. E quando nós nos aceitamos, e quando nós nos percebemos, e quando nós nos abraçamos e nos acolhemos, fazendo a reparação necessária que nós não tivemos lá atrás, é quando a gente começa a escolher relacionamentos, porque relacionamento é escolha, não é obrigação. Não sou obrigado a namorar, não sou obrigado, eu acho que graças às nossas todas conquistas aí no decorrer do tempo, que a gente pode escolher hoje um relacionamento, né? Não é imposto nenhuma obrigação.
Tem que sempre lembrar disso, tá? Porque às vezes tem gente que esquece. Então é importante lembrar. Podem ser por necessidades emocionais, mas não impositivas de uma sociedade, tá? Então a gente pode escolher. E aí a gente poder fazer escolhas de relacionamentos mais recíprocos, relacionamentos mais estáveis, relacionamentos mais gostosos, relacionamentos que são consequentes dessa maturidade intrapsíquica, né, dessa maturidade emocional que a gente vem aí trabalhando. E isso é a cura da nossa ferida, né? Quando eu faço o pedaço que eu esperei lá atrás e não aconteceu, mas me reconheço capaz de fazê-lo. Não é um processo rápido, mas é possível. Trazer aqui algumas colocações que eu acho que tem a ver com a ferida da rejeição. A Jéssica Lima diz assim, ó: eu me preocupo muito com a opinião das outras pessoas. Pode ser uma consequência, Pamela, dessa ferida da rejeição? A preocupação com a opinião das outras pessoas, precisaria saber mais da vida dela, né? Ela que vai descobrir isso. Eu não tô aqui para fazer esse diagnóstico, nem sou capaz através de uma frase. Mas, por exemplo, tá? Pode ser tanto a ferida da rejeição, como você pode ter uma ferida da injustiça. Né, situações da sua vida que você tenha vivido muitas injustiças, ou de novo, alguém muito significativo para você, que você era muito ligado, viveu muitas injustiças. Porque quando você tem a ferida da injustiça forte, por exemplo, você é uma pessoa que é muito, muito rígida consigo mesma, você é uma pessoa que está o tempo inteiro preocupado com o que os outros vão pensar, você também é muito exigente com os outros e é muito exigente consigo mesmo, então está o tempo inteiro preocupado, meu Deus, eu vou desagradar, meu Deus, o que eu vou fazer, o que as pessoas vão achar e tal, porque você tem muito receio de cometer uma injustiça consigo mesmo, inclusive, e com os outros, que seria a repetição dessa ferida que você tem em si. Nossa, bacana, nunca imaginei, Pamela, você trouxe um outro aspecto aqui, né, para mim o mais, imediato de alguém que se preocupa com a opinião dos outros seria essa outra ferida aí da rejeição. Olha o que a Juliana Cidral diz, vê se você acha que faz sentido. Ser rejeitada é muito doloroso, mas nos ajuda a amadurecer e a gente aprende a se virar na marra. Bonitinha. É isso mesmo, né? Eu costumo dizer que rejeição dói mais que uma dor física. E eu acho muito difícil uma pessoa que não tenha sido rejeitada em algum âmbito da vida. Eu acho que a rejeição, ela faz parte do nosso caminho. A gente não vai conseguir agradar a todos, né? Paulinha tem aí o programa dela, né? O Morning Show. Tem gente que ama, mas tem gente também que, né, não sabe mais o que fazer para atacar. Então, isso é a vida, né? São as perspectivas, né? Eu aprendi uma coisa que é muito interessante, que é assim... As pessoas que te veem, elas veem com os olhos que elas têm e elas conseguem ver aquilo que existe ou em algum momento existiu nelas. Então, quando você vê a luz de alguém, a luz que você vê nessa pessoa, ela é reflexo da luz que você tem em si. Eu só consigo ver valor em alguém quando eu conheço esse valor em mim. Né? Não necessariamente que, nossa, eu tenho todas as virtudes que eu vejo no outro. Talvez não tenha todas as virtudes, mas talvez eu tenha reconhecido em mim, inclusive, a necessidade dessa virtude. Então, essa capacidade de olhar, eu falo que é um reflexo muito importante e projetivo. Né? Tem muito da nossa autorreferência, né? Tudo que eu percebo. Por isso que, mas fulano não quer ficar comigo porque ele acha que eu não sou interessante. Então, essa percepção dentro da perspectiva desta pessoa, sobre o que ele entende, sobre o que essa pessoa entende sobre ser interessante, né? O que é interessante para mim, de repente não é interessante para Paulinha. Então, eu preciso entender que a opinião do outro sobre mim é a opinião do outro, não me define. Isso é muito importante. Quem me define sou eu que me defino, porque eu me conheço, eu estou comigo desde o primeiro, do primeiro suspirinho ali até o último suspiro. Então, eu compreender isso e eu me apropriar sobre o que eu sou é algo que nos ajuda muito a transitar pela vida e trabalhar com essa ideia de que sim, eu não vou agradar a todos.
e muitas pessoas vão gostar de mim e outras não vão gostar. E eu devo respeitar a opinião de todos, porque ninguém é obrigado a me amar, a me adorar. E nem eu tenho que ficar buscando essa opinião, né, de todos positiva sobre mim. E é muito importante. Você sabe que no começo da nossa vida, acho que principalmente da nossa vida amorosa, sexual e profissional, né, a gente tem essa tendência de ficar desesperado quando acontece a rejeição. Isso acontece pela nossa insegurança. Isso acontece porque nós ainda estamos muito pouco consistentes sobre o que percebemos sobre nós. Quando você tiver um bom juízo sobre si, quando você finalmente conseguir se olhar com os olhos desse coração que te abraça, você vai ficar muito mais em paz para transitar pela vida e lidar com os sims e com os nãos que vão aparecer pelo caminho. Olha, então vamos pular da ferida da rejeição para da injustiça, que a Pamela já trouxe um pouco do briefing, mas já quero saber qual que é a máscara que a gente veste. Ela gostou Eu da injustiça. gostei dessa história, quero saber mais sobre a ferida da injustiça. Então, a injustiça vem muito sobre uma balança aí da justiça que todos nós temos dentro da gente, né? Que a gente foi construindo, né? A justiça ela vai muito baseada no legado daquilo que nós fizemos, né? Daquilo que nós entendemos, como por exemplo, nossa, eu dei tudo de mim, essa pessoa não reconheceu. Olha, ela me acusou de uma coisa que eu nunca fiz. E quantas vezes a gente na vida se vê perturbado, desesperado, querendo provar para o outro o que é justo, né? E como isso machuca, mas o justo é o justo. Eu, Pamela, por exemplo, tenho uma ferida de injustiça gigante aqui na minha história, e muitas vezes me vejo ainda muito rígida comigo. Estou sempre trabalhando, acho que eu melhorei muito, né? Tá naquele upload, né? Tá rolando ainda. Vocês sabem que a gente é parecida nisso. E aí, quando você falou da injustiça e foi trazer essas características, agora eu tô caçando a injustiça ali do meu passado. Porque se eu tenho esse perfil, né? Pode ser também, pode fazer esse caminho reverso, tipo, eu tenho esse perfil. Será que não é por alguma coisa que aconteceu, que eu não tô considerando? Eu te conheço, né? Então é meio covardia eu falar. Eu te conheço, mas eu não vejo em você a ferida que você apontou no início. Tá? Eu não vejo. Talvez eu já tenha resolvido isso, sei lá. Eu acho que ao invés de minha opinião, opinião, porque eu não sou terapeuta de ninguém aqui. Eu acho que a ferida do abandono, ela, no seu caso, você teria que ter sentido de fato esse abandono e você teve muito amparo, principalmente materno, né? Você teve muito esse amparo. Na verdade, eu acho que cabe mais na injustiça, né? Como quem entendeu, esse pai foi injusto. É uma ferida maior. Não que o abandono não tenha sido vivenciado, sim, mas ele foi mais suportado. Eu digo isso principalmente pelos recursos que você tem, como se age na vida. Você não tem uma personalidade independente. É isso que eu ia falar. Um jeito, talvez, de descobrir seja entender também como é minha personalidade hoje. Será que alguma coisa lá atrás? E até para pensar, que ferida é essa, né? Dessa injustiça, que coisa, nunca pensei por esse lado. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma cena assim, um exemplo bem simples. Você tá eu e você no deserto e a gente tá com muita sede. Então assim, a gente tá passando sede, a gente tá sentindo a sede. Então em tese teríamos a ferida da sede, né? Só que você consegue buscar um recurso ali que você bebe a água. Você consegue esse recurso ali e você consegue beber um pouco de água. Então você sentiu a sede, isso te feriu, te incomodou, mas você encontrou água. Eu não encontrei. Né? Eu fiquei com sede muito mais tempo, isso me feriu, me passei mal, fiquei doente e tal. Então assim, nós duas sentimos a sede, mas você encontrou recursos e conseguiu beber um pouco de água que sanou, eu não. Então isso faria com que a minha ferida da sede, ela seria uma ferida muito mais prolongada na minha vida e repetida no meu caminho. Então digo isso porque sinto que sim, o abandono aconteceu, você sentiu, mas eu acho que você foi mais pela ferida da injustiça, como quem acaba sendo amparada, mas sente essa injustiça, é muito você, né? De buscar, de defender, de ficar muitas vezes incrédula de algumas coisas e tentar encontrar recursos, mediar bastante e se exigir muito quanto postura, né?
Mas aí vai virar análise. Total, gente. Então, é a ferida da injustiça. Veja, às vezes a gente tá achando que é uma ferida, é uma outra ferida, gente. Isso. E da injustiça, qual que é essa máscara que a gente veste, Pamela? A máscara, segundo a Lise Bourbeau, a máscara seria a máscara do rígido, que diz respeito às cobranças que nós fazemos, a autocobrança que nós fazemos para nós e como cobramos do outro, do mundo. Então, frequentemente, são pessoas mais exigentes, são pessoas que têm uma dificuldade gigante de flexibilizar consigo mesmas, então muitas vezes se sobrecarregam, muitas vezes se cobram, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, deveria ter feito isso melhor, mas eu poderia, se corroem por isso, né? Conhece alguém assim? Opa, tô aqui dando check. Então a ferida. Fundo essa máscara, tô vestindo aqui essa máscara para cobrir a ferida da injustiça, gente. Sim, porque você tenta realizar, você tenta muitas vezes, a ferida faz o quê? Não é só que você vai entender que todo mundo é injusto com você. Isso também pode acontecer, mas você muitas vezes acaba repetindo uma injustiça com você mesmo, né? Você está o tempo inteiro ali pisando em ovos, como quem quer acertar tudo, quer fazer tudo certinho, tal, bem perfeccionista, justamente para não reincidir dessa ferida, né? Não posso viver a sensação de injustiça. Quando a gente tem uma ferida, é como se a gente o tempo inteiro pensasse de maneira recorrente sobre essa situação e a gente evitasse. O problema é que quanto mais a gente pensa para evitar, mais a gente atrai sem perceber, né? Eita, que tem mais feridas aqui pra gente passar. Agora chegamos na ferida da humilhação, Pamela. Isso, na verdade a ferida da humilhação é alguma situação que você possa ter vivido lá na sua fase de desenvolvimento, em que você se sentiu muito humilhado, que você percebeu que não era considerado, situações, por exemplo, que você tenha se sentido preterido, né? O irmão preterido, o filho preterido, de repente aquela criança que sofreu às vezes na primeira infância ali, no momento que ela começa a socialização, então algumas situações que possam ter feito ela se sentir inferiorizada, muitas vezes desconsiderada, desrespeitada, não nomeada, não validada, né? E isso faz com que ela use, segundo a Lise, a máscara do masoquista. Por que masoquista? Porque é aquela pessoa que está o tempo inteiro agradando os outros, né? Querendo ali pisar em ovos com as pessoas, se deixando lá em último plano, né? Se esquecendo muitas vezes, tá ali cuidando de todo mundo, fazendo movimento para todo mundo. Olha lá, verdade... temos aqui, Mayla Robert. Existe alguma relação de ferida não curada com a necessidade de ser bonzinho, de nunca dizer não? É isso, Pamela? Pode morar aí na ferida da humilhação? Pode, né? A gente está sendo hipotético aqui, né, gente? Vocês viram que eu vi uma ferida, a Pamela fez uma análise aí mais profunda e viu outra. Então, assim, a gente está analisando as frases de vocês, não vão tomar mais isso pra vida, hein? Lógico, nem tem condição, né, de uma frase. Mas é que, normalmente, quando você tem uma necessidade de ser bonzinho, você tem uma necessidade de ser aceito, você não quer entrar em conflito, muitas vezes você coloca todo mundo na sua frente, esquece de si, acaba entrando em várias enrascadas, acaba sendo desconsiderado. Você não quer, o que acontece? Você acaba sendo humilhado, né? Eu não quero ser humilhado, então eu agrado para não ser e acabo sendo. Mas às vezes tem uma mistura grande da ferida da rejeição também, né? Por isso que eu falo que algumas feridas conversam juntas. Então a gente precisa na verdade considerar, por isso que eu já propus desde o início do podcast, para todo mundo pensar em vários aspectos da sua vida e não fica preocupado em eu preciso entender qual é a ferida. Ai meu Deus, tem que ser essa, pronto. Mas comece a olhar para as suas feridas na intenção de compreender, né, como será que elas acabam latejando na sua vida hoje em dia, fazendo com que você se coloque em situações e que você se permita circunstâncias em que novamente você é ferido nesse lugar. Vamos recapitular um pouquinho da ferida do abandono, que também foi apontado por muitos aqui. Tem gente também perguntando se separação dos pais pode ser um marco de abandono. Eu até trouxe a minha história particular aqui. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela tem como a máscara a dependência, né? A máscara do dependente.
Ou seja, em alguma situação da vida, você entendeu que você foi abandonado, você se sentiu muito só, você se sentiu muito perdido, você sentiu que necessitava de um olhar e esse olhar não veio, né? Você entendeu que aquele amor que você dedicava, ele foi frustrado, né? Ele foi um amor desperdiçado. Então, esse machucado, desamparo, da sensação de você estar ali inseguro, de você estar vulnerável, pode ser uma ferida do abandono. Eu não acho que toda separação dos pais vai apontar uma ferida de abandono, né? Eu tive meus pais separados e não sinto que eu tenho a ferida do abandono. Acho que eles puderam entrar num consenso ali e, muito embora entendessem que não funcionavam mais como casal, não deixaram de ser minha mãe, de ser o meu pai. Então, a separação não é sinônimo de abandono. Inclusive, eu tento desmistificar isso muito no meu consultório. Não é porque você vai separar da fulana ou separar do fulano que isso te confere abandonar o teu filho e os seus filhos. Não. Né? A gente precisa separar as coisas, mas concordo que tem pais que não conseguem separar e existem pessoas que misturam as bolas, não conseguem se posicionar, não querem entrar em contato com a dor da separação e aí acaba abandonando o posto de pai e o posto de mãe, né? Vai ali tocar uma vida de solteiro e uma hora eu vejo meu filho, uma hora eu vejo minha filha e tá tudo certo. Negam, né? E isso sim pode causar tanto a ferida do abandono, que faz com que o indivíduo ele haja de uma maneira nas suas relações futuras com mais dependência. Por que mais dependência? Porque deposita no outro uma necessidade, né? Eu preciso de você. E aí entra numa relação uma relação que eu chamaria simbiótica, uma relação misturada, em que entende que o outro é uma extensão de si. Por quê? Porque lá no passado sentiu tanta falta, tanto desamparo, que hoje, na hora que começa uma relação, não consegue se relacionar de uma forma com confiança, né? De uma maneira que, olha, eu tenho uma individualidade, você tem a sua. Acaba grudando. Mas por que gruda? Pelo medo do abandono. Né? Tem tanto medo de ser abandonado que cria uma relação de dependência, porque não confia que a outra parte pode gostar o bastante ou possa cumprir ali, né, a intenção desse relacionamento, e aí acredita que precisa grudar para o outro permanecer. E muitas vezes a relação fica simbiótica e fica uma relação que a gente vai ver ali, claro, um amor patológico, uma relação que é desequilibrada e não é saudável, que muitas vezes pode perdurar por muito tempo, e aí tendo N outros sintomas que a gente fala aqui no outro momento. Um dos sintomas que eu já vou contar só para matar a curiosidade é que as relações simbióticas têm como uma das características principais problemas importantes de sexo, né, em que o casal ele passa a não ter mais interesse sexual, porque quando você vira uma coisa só, parece que você está transando consigo mesmo, né? Então, aquele tesão ali, o encantamento e o desejo vai para as cucuias. E aí, justamente, essa relação ela fica tão grudada que, além da relação simbiótica, pode ser também que essas relações não aguentem e elas acabem, estourem, né? Aliás, é um bom tema esse, em relações simbióticas, Pamela. Né? Relações de dependência, podemos falar dos relacionamentos de dependência / simbióticos. Se vocês gostaram desse tema, se identificaram, mandem mensagem pra gente lá nas redes sociais. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP no Instagram, a Pamela @psipamela. A gente pode trazer esse tema aqui no próximo episódio, mas ainda temos uma ferida, a ferida da traição, Pamela. Se de repente você se sentiu traído por um pai, por uma mãe, por um cuidador, entendendo que alguma coisa particular ali, né, que você depositou nessa pessoa e por alguma razão ela trai você, ou por exemplo se posiciona de uma maneira abusiva, né, faz alguma coisa que você esperava um cuidado, você esperava um acolhimento, você esperava um olhar e ao contrário disso você acaba sendo abusado, né, um pai ou uma mãe que tem uma conduta de um afeto negligenciado, que tem um comportamento ali completamente fora daquilo que você precisava, você pode internalizar essa traição. Ou mesmo você pode ter internalizado a traição numa situação em que essa pessoa te cultiva algo em você, né? Que nem o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então você imagina que uma criança, é tão comum isso no consultório, né? A criança tem ali no pai ou na mãe
uma figura incrível, né, um herói e tal, e às vezes a pessoa vai embora, né, só que ela cultivou, eu tô aqui, eu sou seu paizão, eu sou sua mãe, eu sou sua melhor amiga, e no final vai embora, ou então esse vai embora por uma doença, né. Claro que racionalmente você vai falar, nossa, ela ficou doente, né, e aí ela foi embora. Mas a criança não tem esse racional, né? Então a criança pode se entender traída. Ela pode se entender ali traída na intenção daquilo que ela construiu. Ou então, outro caso, é ela ter uma relação muito próxima com a mãe, ou com o pai, com o cuidador, com a avó, que seja, e essa pessoa faz algum movimento, né, tem algum movimento que trai, ou então é traído, e repete muito isso para a criança, e fala muito isso para a criança. Sofre, né, com a criança ali. A criança é meio aquela esponjinha, né, às vezes você nem tá falando, ela já tá reagindo a coisas que estão acontecendo com você, né? A criança, ela é muito reflexo, né? Então, às vezes você fala, nossa, não sei por que a criança detesta o vovô, mas você tem uma relação boa com seu pai, né? Tem uma relação boa com seu sogro? Porque a criança, ela vai captar, né? Ela vai absorvendo e ela vai entendendo as autorizações que ela tem para viver os afetos. Então, se você tem algumas posturas, por exemplo, a gente fala muito... Sei que não é o tema central, mas vamos lá. Muitas vezes a gente fala da alienação parental sobre esse casal que é separado, né? E o genitor, normalmente, que detém a guarda, que tem mais tempo com a criança, acaba iniciando uma campanha de desqualificação, de descaracterização do outro genitor, né? Isso faz com que a criança vai fragilizando a imagem que tenha sobre essa pessoa, e aí ela não se sente autorizada a amar esse indivíduo, e aí ela começa a evitar, não quer ir, quando fica ali, só quer dormir, ou então só briga e tal, e isso vai atrapalhando super o direito dessa criança de ter essa relação com o genitor e também desse genitor ter essa relação saudável com a criança. Mas a gente esquece que tem também essa alienação dentro da relação. Então assim, não tem separação, né? Mas dentro da relação é aquele comentário da mãe o tempo inteiro, nossa, seu pai é um boçal, nossa, seu pai é um bêbado, sua mãe é burra, sua mãe não faz nada direito, olha sua mãe que vulgar. E aí essa repetição, essa fala, né, muito tempo, pode sim fazer com que essa criança vá deformando a percepção dela sobre um desses ou os cuidadores, e aí ela pode se sentir traída, né? Nesse caso, por exemplo, quando ela se sente atacada na impossibilidade de viver essa relação como ela gostaria. Essa ferida, muitas vezes, ela é muito, muito inconsciente, né? Ela é muito invisível, fazendo com que futuramente, né, que é onde a gente vai sentir essa ferida aparecendo e realmente ali tomando uma frente na nossa convivência e tal, que é quando, por exemplo, na ferida da traição, dentro da máscara do controlador, que é como a Liz entende que funcionaria quem tem a ferida da traição, o indivíduo está sempre controlando o parceiro, está sempre controlando a amiga, está sempre controlando aquela pessoa, o mesmo filho, né? Está ali o tempo inteiro querendo saber todos os movimentos friamente calculados, porque ela entende que o indivíduo entende que só assim vai conseguir confiar naquele vínculo, né? Então tem muita insegurança, tem sempre uma sensação que vai ser colocado para trás. Isso acontece também, por exemplo, numa sociedade, né? Tem uma dificuldade, é muito defendido. Por quê? Porque tem uma ferida gigante de traição dentro de si, que aí de novo esbarra naquilo que eu te falei das crenças, né? A gente vai deflagrar muito as feridas que nós tenhamos conforme crenças que a gente repita para si. Se você não quiser usar o termo crenças, tem gente que não gosta desse termo, né? Você pode refletir sobre os pensamentos que repercutem na sua mente, né? Quais são os pensamentos que muitas vezes e que frequentemente vão lá assombrando a sua cabeça, né? Esses pensamentos, eles podem se tornar hábitos, né? Eles podem se tornar uma regra de vida. Então, muitas vezes quando você olha, que nem a gente falou, quando eu olho o outro, quando eu olho para mim, eu tenho essa visão deturpada, intoxicada com essa ferida existente no meu íntimo. E todas essas feridas, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, todas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que já falou, gente, pode ter todas ao mesmo tempo? Meu Deus, é muita ferida, né?
vão impactar nos relacionamentos que a gente tem, mas nunca impossibilitar, né, Pamela? Porque aí é aquela velha história. Ah, não, é culpa da mãe, é culpa... Não, gente, pera, tá todo mundo crescido, não sei quantos anos você tem que tá ouvindo o podcast, mas se tá vindo buscar entender mais sobre você, sobre os relacionamentos, né? Então você tá querendo se responsabilizar pela sua vida, pelo que você faz, enfim, dá para buscar ressignificar isso, Pamela, crescer dentro disso, refletir. Não estou falando que é rápido, de um dia para o outro, que, enfim, fechou esse podcast aqui, você já vai chegando sendo outra pessoa. Mas dá, né, Pamela? Tem como, porque impacta mesmo, a gente já percebeu aqui, né? Impacta nas nossas relações. Claro. Eu tenho uma pessoa muito querida que muitas vezes me procurou porque é uma pessoa assim, um cara super bonito, um cara que por acaso é bonito, podia não ser, mas no caso ele é um cara super bonito, por dentro e por fora, um cara super legal, e ele sofre muito porque toda vez que ele começa uma relação mais consistente, uma relação com uma pessoa mais legal, essa relação por alguma razão ele sabota a relação, ele boicota a relação. É aceso dentro dele alguns impulsos sabotadores, e quando ele vê, ele tá ali botando tudo a perder, né? Seja por um desinteresse que ele não sabe de onde veio, seja por um pensamento recorrente que fica, quando ele vê, ele tá agindo de uma maneira que ele não gostaria, e aí na somatória de muitos anos aí que ele me conta isso, ele não sabe o que acontece, que ele não consegue manter as relações. Essa pessoa com certeza tem uma ferida de rejeição, né? Então, mas por que ele tem uma ferida de rejeição? Porque ele precisa entrar em contato, respondendo o que você me falou, estou pegando o exemplo, ele precisa entrar em contato aonde starta essa ferida, né? Aonde começou essa ferida, qual era o estímulo dessa ferida, qual era o contexto dessa ferida, para que ele possa hoje, como adulto, visitar este menino, né? Entendendo ali quando essa ferida aconteceu, para ele conseguir curar essa ferida. A única pessoa capaz de curar a nossa ferida somos nós mesmos, como adulto que somos hoje. Entrando em contato, né, com essa menina ou esse menino que naquele momento temia algo, sentia algo, mas agora, com a nossa perspectiva, com os nossos interesses, os recursos que temos, nós somos capazes de curar isso, né? Então, nossa, eu vivi uma rejeição lá absurda e agora eu não acredito que eu sou merecedor. Então eu acabo fugindo de situações que possam me entregar e que possam ser compatíveis com o valor que eu tenho, porque eu nunca reconheci esse valor em mim. Então, enquanto eu não reconheço esse valor em mim, é muito íntimo, entende? Enquanto eu não reconheço esse valor em mim, eu não consigo me apropriar de situações, lugares e pessoas que tenham esse valor. Por isso que muitas vezes a pessoa se relaciona sempre em relacionamentos tóxicos, abusivos e tal, e quando ela vai entender, claro que essas pessoas que são abusivas, elas têm toda a responsabilidade do mal que elas fazem, claro que sim. Mas quando eu repito isso várias vezes, em vários endereços, com várias pessoas, ao invés de eu ficar o tempo inteiro mostrando, nossa, esse é abusivo, esse aqui, que são mesmo, eu preciso entender por que eu estaciono o meu coração nesses lugares, né? Por que eu estaciono? Eu estaciono porque talvez eu ainda não entenda o que eu mereça, eu ainda não compreendi o tamanho que eu tenho. Então eu estou de forma recorrente me colocando em interações medíocres, restritivas, limítrofes como essas, né? Mas na hora que eu curo a minha ferida, aí eu não fujo mais do que é compatível a mim e fico ali me escondendo nessas relações que são tão escassas. Mas eu vou e eu me abro para relacionamentos muito mais compatíveis, muito melhores, recíprocos, e é bastante libertador. Olha, agora chegou aquele momento que a Pamela vai falar com a gente diretamente aí no seu fone sobre esse assunto das 5 feridas emocionais, e eu vou usar para ilustrar aqui a fala da Pamela uns comentários da nossa live de gravação. Então depois, se você quiser conferir o que as pessoas comentaram, as experiências que as pessoas trouxeram, você pode ir lá em youtube.com/dicas de vida para ler aí o que os participantes dessa gravação pensam a respeito desse tema. Agora deixo vocês com a Pamela, as 5 feridas emocionais. É com você, Pam. Olha, espero que depois que você escutou tudo isso que nós dissemos, você possa ter visitado dentro de si e olhado com mais carinho para suas feridas,
Porque às vezes a gente passa uma vida inteira tentando tapar a nossa ferida, como quem quer disfarçar uma cicatriz ali que não ficou exatamente do tom da pele, né? Se a gente olhar de perto, a gente enxerga a cicatriz, e se a gente cutucar, talvez tenha uma super sensibilidade e até dor nela. Que a gente possa olhar essas feridas e tentar curá-las de dentro para fora. Entender que em alguns momentos da vida a gente possa ter tido um sofrimento imenso, intenso. A gente pode ter sido ferido ali no nosso desejo de pertencer, na nossa vontade de ser desejado, aceito, reforçado, validado. A gente pode ter se sentido ferido quando a gente viu ferir quem nós mais amávamos. Nós podemos não ter nos sentido bastante, nos sentido insuficientes, entendido que não somos merecedores, que não podemos ter um lugar ao sol, ou mesmo termos sido completamente incapacitados ou desprovidos de entender o nosso lugar, de perceber as nossas virtudes. Talvez tenham nos cegado sobre nós mesmos. Talvez a gente tenha passado ali por percalços que eternamente ficam ecoando nos nossos ouvidos, no nosso coração. Mas é tão importante a gente lembrar que a vida é tão maravilhosa nos ciclos que se fecham, naqueles que se abrem, nas possibilidades que nós temos todos os dias de encontrar algo melhor dentro de nós e vislumbrar outras saídas. E saídas de nós mesmos. Às vezes nós estamos num labirinto dentro de nós procurando uma saída que a gente idealizou que tenha que ser aquela, mas que na verdade não é bem aquela que serve para nós. Mas que existe uma outra saída que nós não conhecíamos, mas que a gente precisa sair um pouco dessas nossas crenças, desses nossos pensamentos que nos fecham, fazendo a gente o tempo inteiro olhar para essa nossa dor sem entender que tem muito amor aí que nos espera. E o principal amor é esse amor que a gente tem aqui dentro. Isso que a gente foi aprendendo, isso que faz você, por exemplo, escutar um podcast desse até esse momento. Olha como você é interessado em si, já parou para pensar? Se você não fosse tão interessado em si, se você não quisesse ver melhor e se você não quisesse desenvolver mais, você jamais escutaria ou teria investido o seu tempo ouvindo o Coração Peludo. Então, se você faz isso, se você nunca tinha notado, é porque você quer melhorar, porque você sim tem curiosidade e interesse sobre o seu emocional e você já está desenvolvendo o que você mais precisa, o amor por si mesmo. E a cura de qualquer ferida é esse amor que você identifica e que você traz para dentro de si. Seja qual for a sua ferida, e se você tem dúvidas sobre qual seja, nem perca muito tempo sobre isso. Só reconheça que há uma ferida e perceba também, se agarre no desejo de se curar. Porque a cura não é um remédio, não é um milagre, não é algo que venha de fora, mas a cura é você com você. É quando você se abraça, é quando você se escolhe como o melhor aparato, o melhor amigo de si mesmo. A cura está inteiramente no seu desejo de ser e se ver melhor. Tá bom? Pense nisso. Pensem nisso e não deixem de nos procurar lá no Instagram para contar o que é que você achou desse podcast. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP, Pamela também por lá, @psipamela. Coloque lá no seu stories, nos marque, diga qual episódio que você está ouvindo. Me emociona muito quando vocês nos colocam no stories. Eu já falei isso aqui, porque é uma recomendação também que vocês estão dando para todas as pessoas que seguem vocês. E nossa, é um aval que vocês estão dando aqui, né? De que aqui é confiável, que aqui é gostoso, que aqui é um lugar de conversa que vocês gostam, que vocês querem indicar para quem segue vocês também. Então, nos marquem lá no Instagram. Se você tem uma história maior para contar, quer que a gente desenvolva um tema aqui, escreve para a gente também no nosso e-mail coracãopeludopodcast@gmail.com, coracãopeludopodcast@gmail.com. Sempre um prazer estar com você aqui, Pamela, e voltamos a semana que vem, né?
Obrigada, querida, é sempre um prazer. Obrigada por todo mundo que nos escutou. A sua opinião é muito importante, a sugestão do tema também. Os temas que a gente traz aqui são todos baseados no que vocês escolhem. Então marque @psipamela, @Paulinha Carvalho JP no Stories. Escreve: eu quero ouvir esse tema, eu estou ouvindo este tema aqui, eu estou ouvindo esse podcast. O que vocês estão fazendo enquanto vocês estão escutando? Isso nos estimula, nos incentiva, faz com que a gente tenha mais vontade, mais ideia para trazer temáticas aqui para vocês. Beijo enorme para você e para você também, minha querida amiga. Muito obrigada por mais um episódio. Se você chegou agora, se inscreve na playlist, hein? Assim você não perde mais nenhum episódio. Até a semana que vem. Coração Peludo.